Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro diretamente para vocês. E nessa tarde agora saiu essa bomba, possivelmente o Atlético feche com Renato Gaúcho, será? Então, apareceu aí na mídia falando muito sobre a possibilidade do Renato Gaúcho não fechar com o Vasco e vir para o Atlético Mineiro. E não sei aí sobre as informações sobre o Luiz Castro. A gente vai trazer aí no vídeo, a Itatiaia e o Thiago Fernandes falam muito dessa situação do técnico do Galo. Então vamos acompanhar aí. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Ô Paulo Azeredo, qual é o jogador da base do Galo, cria aí do Galo, que está sendo emprestado para jogar o Campeonato Paulista? E o Everson? Acabou a novela com o Bahia, teve um ponto final, o Everson fica ou vai, Paulo Azeredo? Bom, vamos lá, Thiago, começar aqui pelo Maicon Jesus, que não é muito conhecido, tem 19 anos, ele foi emprestado para o Noroeste de Bauru, foi emprestado do Atlético para o Noroeste de Bauru e vai disputar o Campeonato Paulista de 2025, a Série A1 do Campeonato Paulista. Ele foi titular da equipe sub-20 do Atlético na temporada, atuou em cerca de 37 partidas e vai pegar então essa minutagem, essa bagagem no melhor campeonato estadual do Brasil, a gente pode dizer assim, né? O Maicon Jesus. E Thiago, uma informação que eu obtive hoje apurando com o nosso companheiro Rafael Lelo na Bahia, né? Rafael é quase que um baiano, né? A esposa é baiana, todo mundo é baiano. É um baianeiro. É o baianeiro, exatamente. E também ontem, com uma outra pessoa que conversei no Atlético, é o seguinte: o Galo quer contar com o Everson, conta com o Everson na próxima temporada como seu goleiro, ok? Ele tem contrato até o final do ano, então, portanto, o Atlético quer contar com o Everson e até busca uma renovação de contrato para estender o seu vínculo. E a outra informação que é importante é o seguinte: a proposta do Bahia em torno de 800 mil euros, né? Para tirar o Everson do Atlético, e o detalhe é o seguinte: o Bahia diz que não aumenta nada. O Atlético queria pelo menos aí 3 milhões de euros. O Bahia falou que não passa de 800 mil euros e já inclusive tem um goleiro na manga, segundo informações lá dos nossos colegas da Bahia que o Rafael pôde apurar pra gente. Então, portanto, a questão do Everson é a seguinte: ou ele convence o Atlético de aceitar os 800 mil, caso ele realmente queira sair e vestir a camisa do Bahia em 2025, ou ele cumpre o seu contrato com o Atlético, no meio do ano ele tem o direito de assinar contrato com outra equipe, ou ainda renova com o Galo e permanece por aí, viu, Thiago? Fica quietinho aí, Everson, casou agora de novo com a esposa, tá feliz da vida. Renovou os votos do casamento. Renovou os votos, né? O que é isso, renovar votos? A gente nem renovar votos agora? Quando você já é casado, você pode fazer renovação. Mas tudo igual? Mas Everson fez uma questão, né? Quando não é casado, você renova votos e... então tá bom. Porque não existe casar de novo. Não, meu coração gelou aqui, eu não aguento tanta festa, não, você tá maluco? O Everson, saúde e paz pra você e pra sua família, e fica quietinho no Galo, viu, Everson? É impossível você analisar o futebol de Belo Horizonte sem a comparação Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. É impossível, tá? Então, claro que gera pressão, claro que gera a ansiedade, né? O Cruzeiro anunciou ontem Christian e Rodriguinho, mas se concretizando a chegada, por exemplo, de Gabigol, de Dudu, Soteldo. Não, mas o Soteldo acho que já não, acho que já deu pra trás, né? Já? Acho que não era nem, acho que não foi nem cogitado, não é isso não? Não, o Alexandre Matos domingo, o Vitor Xavier aqui no Bastidores falou que tá esperando acabar o contrato com o Grêmio. Com o Grêmio, pois é, mas eu acho que assim, de toda forma, gera uma pressão e uma pressão muito forte. Porque os dois clubes terminaram a temporada não da maneira que os torcedores queriam, né? Porque perderam títulos, mas de toda forma é um movimento que, se a gente for pensar bem e puxar da memória, o Atlético viveu ali por volta de 2020, né? Movimento de chegada de muitos jogadores, e 2021 com o Hulk e o Nacho que nem tá aqui mais, mas é impossível tirar a pressão que, se o Cruzeiro realmente concretizar essa janela que ele tá dizendo aí, gera sim uma pressão e uma cobrança do outro lado. Ô Romano, e qual o tamanho dessa pressão, né? Porque o atleticano até aqui não tem treinador, as especulações foram somente saídas. Não teve um nome até, pelo menos que eu tenha ouvido assim, nem naquele chute, né? Que é a turma de rede social que dá os pitacos aí, teve nada. Nenhuma especulação chegada pro Galo. O Atlético tá mais fechado que boca de ostra.
É impressionante, né? Porque não tem nenhuma especulação de nome, uma possibilidade de chegada. A única coisa que se sabe é que ele apresentou um projeto para o Luiz Castro, mas o que chateia o torcedor, eu acredito, é não ter ainda um treinador, não ter nenhuma informação saindo de possibilidade de chegada, porque o Atlético perdeu jogadores, mas são jogadores que não vão deixar saudade. Mas o torcedor sabe que o Atlético precisa se reforçar. O Atlético precisa de um outro lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, né? Precisa de atacante, de velocidade, cara de beirada ali que o Atlético não tem, e principalmente banco, né? Porque quando precisou do banco, o banco foi uma lástima. O banco simplesmente foi muito ruim. É por isso que o torcedor fica nessa expectativa aí e fica cobrando a diretoria, cadê os reforços, cadê os reforços? E há uma outra expectativa também, Alexandre Simões e Romano, quanto uma possível reformulação diretiva, né? Possibilidade de chegar um novo CEO, fica tudo muito nebuloso, também quando não há um pronunciamento oficial, né? Não sei se falta o Vitor, por exemplo, que é um cara que tem muita moral com a torcida, enquanto ídolo do torcedor atleticano. Não tá faltando alguém chegar e falar, olha, gente, eu tô pensando isso. Não tá faltando alguém se pronunciar dentro do Atlético, Simões? O Thiago, eu acho até que assim, claro que a gente entende todo o segredo, né? Quando se trata de contratação, até porque você chama a atenção de outros clubes, né? Sobre jogadores, mas de toda forma, talvez assim, uma palavra, né? O Vitor, nós estamos, o nosso planejamento, é porque sem o treinador fica difícil também. Né? Mas até pra falar do treinador, gente, estamos conversando, tem 3 nomes, estamos tentando. Não porque, se fala nada, por exemplo, virou uma caixa de Pandora o Galo. O Romano falou aí do fato da lateral esquerda. Eu também contrataria outro lateral esquerdo e daria ao Rubens a chance de jogar no meio. Até porque eu acho que o Rubens é mais jogador que o Igor Gomes, acho que o Rubens merece a oportunidade. Isso. Então, o Bernard ainda não conseguiu acontecer e a expectativa é de que Então, eu contrataria um lateral esquerdo para poder. Mas pode ser que o treinador que vem pro Atlético enxergue o Rubens como lateral esquerdo. Mas o grande problema, eu acho que o grande erro do Atlético nessa temporada, ô Simões, foi não respeitar o desejo dos jogadores, né? O Batalha cansou de falar, eu não sou zagueiro, eu sou jogador de meio campo. Porque o quebra-galho é que atrapalha o negócio. Você coloca o jogador, ele vai lá na boa vontade de jogar, mas ele não se sente tranquilo, feliz. E você ainda deixa insatisfeito o cara que é da posição. Exatamente. Mas nessa questão do Batalha, eu acho assim que ele entregou tanto. O Thiago falou aqui no início do programa, tá na seleção da Libertadores. Sim. Como zagueiro, né? Eu fui votar na minha seleção do Guará. O voto é secreto, mas o meu voto é uma areinha no voto da equipe inteira, né? Eu votei no Batalha como zagueiro. Que é bom a gente lembrar, né? O voto da Itatiaia, ele é tão democrático que todos nós, departamento de esportes, votamos, é feita uma apuração para se escolher o voto único da Itatiaia. O voto único. E aí, por exemplo, eu votei no Batalha como zagueiro, eu acho que ele fez uma bela temporada como zagueiro central, eu acho que ele tá sendo pretendido pelo River, pelo Boca, eu acredito, para jogar de zagueiro. Entendeu? Então, mas de toda forma é isso, assim, eu acho que a pergunta inicial do Thiago gera pressão, sim, principalmente se o Cruzeiro trouxer caras do tamanho de Gabigol, de Dudu, de Soteldo, aí a pressão é grande. E acho que seria importante uma palavra, um posicionamento da diretoria do Atlético, ou os presidentes Sérgio Coelho, ou o Vitor, ou os dois, né? Fazer uma análise do que se passou e principalmente do que vem pela frente. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Atlético. O Atlético quer Renato Gaúcho? Bom, Renato Portaluppi é tratado hoje como a última opção do Galo. Primeira opção segue sendo ele, Luiz Castro. Eu sei que tá chato falar sobre isso, mas o Atlético tem até o dia 20 de dezembro para tomar uma decisão sobre Luiz Castro, para saber se ele vem ou se ele não vem para a cidade do Galo. O Galo quer Luiz Castro para a próxima temporada. O sonho é ter o treinador português de 63 anos no elenco em 2025. No entanto, ele até o momento não chegou a um acordo com o Atlético. Então, na próxima sexta-feira é a data limite para que o Atlético fique ou não, ou chegue a um acordo ou não com o Luiz Castro. E aí, caso o Luiz Castro não venha, pode ser Renato? Não. Primeira opção é Cuca. Cuca seria a segunda opção, na verdade, logo após Luiz Castro. E aí, quem seria a terceira? Tite. É um nome que agrada bastante aos R's, especialmente a Ricardo Guimarães, que é um R que já trabalhou com o Tite no próprio Atlético. E entende que ele melhorou muito desde a última passagem pelo clube em 2005. E aí, para finalizar, assim, Renato Gaúcho, que não é visto como prioridade nesse momento, mas também não é tratado como descartado. Renato Gaúcho é um nome que agrada, mas hoje ele está longe de ser a prioridade na cidade do Galo.
Então, o Galo, a princípio, não quer Renato. As opções são todas essas que eu citei anteriormente. Até tinha outros nomes de Portugal nessa lista. Carlos Carvalhal, que hoje é treinador do Braga. Sérgio Conceição, que foi treinador do Porto até junho do ano passado, até junho deste ano, mas que pede 9 milhões de euros por temporada. E é impossível o Atlético pagar, nesse momento, 9 milhões de euros pela contratação do treinador. Isso aí seria 58 milhões de reais por temporada. Para pensar, para fazer as contas. Quase 5 milhões de reais por mês. Um absurdo. O Atlético não teria condições de pagar isso. Então, hoje, Renato surge como a última opção. E a lista do Atlético segue essa ordem. Luiz Castro, Cuca, Tite e aí sim Renato Gaúcho. Bom, o Everson não deve deixar o Atlético nessa janela de transferências. A diretoria bate o pé, veta a saída do goleiro, não quer negociá-lo com o Bahia. Ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. O Galo tentou 2 propostas de renovação, mas todas inferiores à proposta feita pelo Bahia. E aí, nesse momento, o jogador não aceitou a renovação proposta pelo Atlético. O ponto é, mesmo que ele esteja no último ano de contrato, o Galo não pretende negociá-lo com o Bahia. O valor oferecido pelo Bahia, 800 mil euros, é considerado muito baixo, cerca de 5 milhões de reais. O Atlético quer, no mínimo, 3 milhões de euros, 19 milhões de reais, para abrir conversa sobre uma possível saída do Everson. E, neste momento, o clube não pretende negociar o jogador. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Rapaziada, você acompanhou aí mais um corte falando muito sobre o Galo. Bom, primeiro a gente trouxe a Itatiaia. Cara, muito tem se falado sobre a lentidão do Galo para fazer as contratações. Então a gente não sabe muito bem se o Galo está segurando as informações para ninguém ficar de olho nos jogadores que eles querem. Acaba aparecendo pra gente que está muito lento. Então a gente fica numa situação complicada em ver todos os clubes aí se movimentando e o Galo parado esperando o Luiz Castro. Então, rapaziada, se questionou aí talvez a vinda de Renato Gaúcho. O Thiago deixou bem claro que não é uma situação descartada, tá? Mas ele fica como última opção. Bom, ele tá colocando o Luiz Castro, é claro, todos já sabem. Depois Cuca, para mim não seria ideal. Depois Tite, para mim também eu não gostaria. Por último, o Renato Gaúcho. Eu, sinceramente, dos 3 brasileiros, eu preferiria o Renato. Eu quero que você coloque a sua opinião aí. Dentre essas opções, se não for o Luiz Castro, né, cara, que é a primeira opção. Cuca, Tite ou Renato Gaúcho, rapaziada? Participa aí do canal, bota nos comentários o que você acha, qual seria a melhor opção para o Galo para 2025. E não se esqueça de dar aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.